pessoal, começa agora o Momento Papo de Mãe. Muito se fala ultimamente sobre a importância de ter um parto normal, das vantagens para a mãe e para o bebê. Mas isso nem sempre é possível, então a mulher precisa passar por uma cesárea, que é uma cirurgia. Há muitas dúvidas sobre quando a cesárea é realmente indicada. Algumas vezes, isso já pode ser decidido durante o pré-natal, de acordo com o resultado de alguns exames. Ou então, a necessidade pode surgir na hora do parto. O ginecologista e obstetra, Dr. Renato Calil, vai esclarecer isso para a gente. Dr. Calil, em alguns casos, a única saída é a cesárea, não tem jeito mesmo, Sim. né? Normalmente a primeira indicação é quando a mulher já tem mais de 2 cesarianas, então ela tem uma cicatriz uterina importante, que o risco para um parto normal de ruptura uterina é grande. Então é indicado cesariana na terceira cesariana. Ou algumas complicações maternas, diabética, hipertensa, descompensada, problema renal, patologias da mãe, doenças da mãe que não dão para chegar até o termo e tentar um parto normal. Problemas da pelve, a mulher sofreu um acidente, ela tem um vício pélvico, um machucado na pelve, quebrou o osso, para o bebê passar, tem essa dificuldade técnica, vira cesariana. Então tem algumas indicações, tanto maternas quanto as complicações do bebê durante o pré-natal. Então é um bebê que vem crescendo menos, retardo de crescimento intrauterino, um bebê que está com uma dificuldade de fluxo de sangue pela placenta, etc. Isso indica cesariana. Doutor, também está aqui com a gente a Silvia, que está grávida do terceiro filho, né, Silvia? Isso. Já sabe quem vem por aí? Ainda não. Você está grávida de quanto tempo? 11 semanas. 11 semanas. E a Silvia já passou por um parto normal da Sofia, que está com 11 anos, e por uma cesariana do Rodrigo, que está com 7 anos. Isso mesmo. Né? E por que no seu segundo parto teve que ser cesariana? Eu tive um descolamento de placenta e aí o Rodrigo teve que nascer cesárea. Nesses casos, você está lá no hospital, No trabalho de parto. no trabalho de parto, e o bebê começa a entrar em sofrimento fetal, aí não tem jeito, tem que partir para uma cesárea. Depende do sofrimento. Se você consegue melhorar esse sofrimento com um pouquinho de glicose, um pouquinho de oxigênio para a mãe e está quase nascendo, a evolução vai ser rápida, meia hora, 40 minutos, você continua tentando o parto normal. Se a complicação fetal ou a monitoragem mostra que o bebê não está bem, cesariana. Doutor, o que não pode acontecer, né, é aquela mãe que tem medo do parto normal, tem medo da dor, ou não quer esperar, quer marcar uma data, e aí acaba optando pela cesárea. Não pode, isso não pode. E é o mais comum, né? A mãe falando que a filha não quer sofrer, o marido não quer que sofra, etc, etc, os mitos, e acabam indicando cesariana, que é errado. E hoje o controle das entidades está muito rigoroso. Então, você indicar uma cesariana abaixo de 39 semanas, sabendo que a gestação completa 40 semanas, abaixo de 39 semanas é proibido ou justifique. Uhum. Como é que é o seu marido? Ele é tranquilo? Porque você agora quer tentar um parto normal, Isso. né? E como é que é? O seu marido te apoia nisso? Muito, muito. Ele é totalmente tranquilo, só não quer assistir o parto. Porque tem medo? Tem medo. Isso é uma outra conversa aqui, viu? Porque essa história dos maridos, que a mulher não tem como fugir, né? E o seu marido acompanhou os outros partos? Lá fora, não entrou. Doutor, porque é bom mesmo a Silvia tentar o parto normal, porque a cesárea é uma cirurgia, né? Sem dúvida. Ela vai passar tudo o que ela passou, com risco de infecção, etc. E o parto normal para ela é tranquilo, sabendo que ela tem 88% de chance de ter um parto normal super sossegado. E depois Principalmente porque ela já teve um parto normal anterior, mesmo depois de uma cesariana. Quer dizer, uma cesariana só Não é indicação de parto cesariana na sequência. A não ser que essa gestação e o nascimento seja antes de 1 ano e meio da cesariana anterior. Se ela teve uma cesariana e esse bebê, o segundo, vai nascer com menos de 1 ano e meio da cesariana, indicação precisa de cesariana. Deu 1 ano e 6 meses, parto normal. Doutora, acho que uma outra questão que acho que as mulheres ficam preocupadas é se elas vão participar menos, né? Se for uma cesárea, se elas vão participar menos ali na hora do parto, na hora de ver o nascimento do filho. Foi diferente para você o parto normal e o parto cesárea? Foi normal, porque para mim eu ia ficar um pouco apagada, né? Não ia ter aquele contato. E não tive mesmo no parto cesárea, me mostraram de longe, ele foi direto para a UTI. E eu não tive aquele contato, aquele carinho de um parto normal que eu tive, do bebê estar pertinho ali de mim. Uhum. Mas é porque no seu caso ele nasceu prematuro e precisou de cuidados de emergência, né? Isso. Mas também eu já ouvi falar, doutor, de uma cesariana humanizada. Existe isso? Existe. O parto humanizado, na verdade, o que é humanização? É como você recebe a criança. Você tem que respeitar esse ser que está chegando. É um bebê.
é uma criança. Então não existe mais aquela coisa de levanta o bebê, dá um tapa na bunda. Não, não, não. Abaixa a luz, todo mundo falando baixo, um clima muito gostoso na sala. Nasceu esse bebê, ele pode ser entregue para você no seu colo, inclusive até no seu peito para começar a amamentar. Depois o pediatra pega ao seu lado, vai ver o bebê e ele volta para você, enquanto a equipe está fazendo a cesariana. Mas existe alguma diferença no parto normal e no parto cesárea? Total, a mulher não participa, é uma anestesia que ela não sente da cintura para baixo, então ela fica incapacitada, é uma coisa que incomoda a mulher, porque ela fica com o braço amarrado, teoricamente, com a perna esticada, ela não sabe se está com a perna esticada ou a perna dobrada, durante ela acha que a perna está dobrada. E às vezes tem um tecido, e você um não consegue pano, nem olhar. Um campo cirúrgico estéreo que ela não enxerga nada. Ela só vê quando chora o bebê. No caso dela, que o bebê nasceu com um problema, a hora que nem chorou o bebê, mostraram de longe ele com alguma, provavelmente uma infecção recém-nascida, levaram para uma UTI e ela não sabe nada do que está acontecendo. Então isso é horrível. O parto normal ela está vendo e ela participa. E daí, depois, você ainda ficou muito tempo no centro cirúrgico, porque precisa costurar, né? Sim, mas não passei muito tempo, não. A anestesia passou muito rápido. Logo já fui... E a dor veio rápido. Também. A dor do corte, né? Então, até sobre essa recuperação da cesariana, a gente pode falar no próximo bloco. Continue com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe. Nosso tema de hoje é parto cesáreo. Doutor Calil, como fica a recuperação da mulher que passou por uma cesárea? Porque ela precisa ir para casa, precisa tomar conta do recém-nascido. É bem pior que um parto normal, mas a técnica, como se faz muita cesariana no Brasil, a técnica cada vez mais foi se aprimorando. Então os fios são melhores, o tipo de sutura é melhor, então a recuperação começou a ficar bem melhor do que antigamente. Mas ela tem dor, ela está com ponto. Totalmente. Repuxa, vai ter um incômodo de 30 a 40 dias, um incômodo importante. Pode pegar peso, pode... 15 dias depois da cesariana pode começar a dirigir e 30 dias depois pensar em começar a ter relação e uma atividade física para pegar peso, etc. Mas são 30 dias de cuidados. Tira os pontos quanto tempo depois? Não tira ponto. Hoje em dia os pontos são absorvíveis, então ela teoricamente não precisa tirar ponto. E na minha época ainda tirava ponto. Ainda quem fecha com um fio que precisa tirar de 7 a 10 dias, tira o ponto e acabou. É um ponto só. Mas são várias camadas. 7 camadas, são em média 130 pontos numa cesariana. Silvia, você lembra como foi sua recuperação? Foi muito difícil? Foi bem difícil, porque como o bebê estava na UTI, eu tinha que amamentar, voltar para casa. E aí o ponto acabou infeccionando, eu tive que fazer drenagem sem anestesia nenhuma. Nossa. E ficou aberto, né, porque não tinha jeito. E com 20 dias meu precisou tirar os pontos, foi bem difícil. E você tinha uma filha mais velha ainda para cuidar. Sim, de 3 anos na época. E aí você tinha dificuldade para fazer as tarefas de casa mesmo? A gente tem ajuda de mãe, irmã, né, mas foi bem difícil, né, porque com o bebê... Ele não nasceu tão pequenininho, pesadinho, e mais uma criança, né, de 3 anos, foi bem difícil. Tem que contar com ajuda, né? Isso. Não tem jeito. A família é muito importante nessa hora. O marido estava perto também, sim, pai? Sim. Ó, é importante a gente dizer que nesse programa a gente não está querendo falar nada que a cesariana é melhor, nem nada. O que a gente está explicando aqui é que... Os cuidados, porque em algumas situações, realmente a cesariana ela é necessária, ela é obrigatória, né? Mas é complicado com os afazeres que tem que fazer hoje em dia. Você precisa de ajuda, porque senão sozinha, um pós-parto cesariano, uma pós-cirurgia... Sozinha você não consegue. Agora, o ideal é que a cesariana só aconteça mesmo em caso de urgência. Se é uma escolha materna, por medo, por alguma coisa, a partir de 39 semanas. Então, isso é importante frisar, não operar antes de 39 semanas. E, doutor, é importante você conversar com o seu médico, porque a gente escuta muitas histórias, né, de mães falando, o meu médico indicou uma cesariana, mas eu acho que realmente não precisaria, eu não sabia, eu não tinha informação, porque, no fim, a decisão é do médico, né? Mais ou menos. Ela pode mudar de médico. Mas ela tem que ter informação. Ela tem que ter informação. Então, o mais importante é ela pedir e correr atrás de um pré-natal bem feito e tirar todas as dúvidas. Infelizmente, para o médico e felizmente para a medicina, o Dr. Google passou a ser muito importante. Porque a mulher começa a pegar orientações da internet, né, nas mídias até, nas amigas, grupos de amigas,
que ela vai questionar o médico. E se esse médico não estiver respondendo à altura, ela troca de médico. Então ela tem que estar bem informada para Ela que tem que estar informada. Quem vai ter o parto é ela. Quem vai sofrer a cesariana ou não, ela. Então ela tem que cobrar do médico a orientação. A Silvia disse que até começou a escrever sobre isso num blog, né? Isso. Tá ainda devagar, né, com o sono tá me atrapalhando bastante. Mas é bom porque muita gente não tem informação. Acaba, às vezes, fazendo sem informação, tendo um parto difícil por não saber acompanhar o pré-natal direito. E dessa vez eu estou procurando saber e é bom passar adiante, né, a informação. Você já combinou com o médico, deixou claro que você quer o parto normal. Quero parto normal humanizado. E às vezes ocorre a cesariana até por insegurança do médico. Então ele fala, bom, eu não vou levar essa gestação adiante porque eu estou começando a ficar inseguro. Ela tem que buscar a segurança dela. Doutora, a gente ouve falar muito hoje em dia sobre violência obstétrica. O que é essa violência obstétrica? A violência obstétrica, às vezes, é um médico que quer impor uma situação, principalmente no parto normal. Então, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Principalmente hoje, foi definido que as enfermeiras obstétricas, as enfermeiras que ajudam em sala de parto, não podem fazer aquela manobra de empurrar o útero, manobra de Christeller, dar um tranco ou empurrar o útero. O médico tem essa responsabilidade, ele é autorizado. E é uma situação, hoje em dia, dúbia, porque pode romper o útero em si mesmo, não tendo cesárea anterior. Olha, chegou a hora da participação dos telespectadores. A pergunta é da Fabiana da Silva, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Doutor, uma grávida que constata o positivo no exame de Streptococcus pode ter o parto normal? Qual o tratamento e quais os riscos? A pergunta é muito importante e ela é obrigatória. A partir de 35 semanas, ou com 35 semanas, 34 semanas, 36 semanas, se colhe uma cultura vaginal. Principalmente essa pesquisa para o Streptococcus agalactiae, que é uma bactéria que vive no intestino da mulher, das mulheres, dos homens. Só que essa bactéria, durante o parto, ela não pode estar no canal de parto. Qual é a conduta? Deu Streptococcus positivo, chegou na maternidade, tem que tomar o antibiótico e esperar 4 horas para nascer esse bebê. Então ela faz uma dose de ataque, por exemplo, 2 gramas de ampicilina, penicilina, e 4 horas depois ela faz 1 grama e esse bebê já pode nascer. Então é importante a cultura do Streptococcus com 35 semanas. É obrigatório. Mas se o bebê estiver nascendo, daí não pode nascer de parto normal? Se o bebê estiver nascendo e ela não fez o Strepto, faz o antibiótico terapia profilática, contando como se ela tivesse infectada pelo Streptococcus. Então você faz o antibiótico antes do parto. Nem que seja uma dose, importante. Tá bom. Fabiana, a gente espera ter te ajudado. Participe também do nosso programa, pode ser pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail momento@papodemãe.com.br. Obrigada, doutor Renato, Obrigado a vocês por ter pelo vindo. convite. Obrigada, Silvia. Obrigada. Uma boa gestação para você. Muito obrigada. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até, a gente se vê.